Ah, meus amigos, vamos falar de traço? Vamos falar de traço hoje. Tá com dúvida no teu traço? Quer corrigir o teu traço? Se ligue que eu vou te passar o traço correto para tua máquina nesse vídeo. Fala, meus amigos! Hoje a gente vai responder aí alguns questionamentos sobre traço, galera, que a gente escuta muito aqui, né? A principal pergunta é: qual é o traço? Você posta um vídeo de uma máquina produzindo bloco ou paver e a primeira pergunta é: qual é o traço que você está utilizando? Mas por quê? Porque eu quero fazer igual. Ah, galera, não vai rolar. Mas antes da gente falar disso, se inscreva no canal, deixe sua curtida aqui, deixe seu comentário. Você pode não concordar com o que a gente vai falar, pode comentar ali, a gente vai estudar um pouco mais para poder tirar essas dúvidas de vocês. E lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não é um vídeo criticando, tá? É um vídeo apenas para passar um pouco do conhecimento que a gente tem nesse longo dos anos, com a imersão, com as pessoas que estão junto com a gente e o que a gente tem visto, a realidade do mercado, tá? Então não se ofendam, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é fato que a pergunta que é feita com mais frequência é sobre traço, né? Antes mesmo, às vezes, de comprar a máquina, as pessoas perguntam qual é o traço que eu vou utilizar na minha fábrica. Por quê? Luiz, por quê? Porque eu quero fazer uma conta prévia de quanto que eu vou gastar para produzir X blocos por dia. Ah, meus amigos, se vocês soubessem que a conversa vai muito além disso, vocês não perguntariam com tanta frequência qual que é o traço do teu amigo. Qual que é o traço do teu coleguinha que está fazendo blocos numa cidade a 500 quilômetros de distância. Muitos de vocês já sabem, né? Já sabem disso, mas vocês querem ter uma base, uma referência e tudo mais, tá? Primeira situação que eu queria deixar claro para vocês. Quando alguém posta alguma coisa na internet, esse alguém fala o traço deles para vocês, a intenção desse alguém é sempre ajudar, tá? Mas entenda que muitas vezes isso pode te atrapalhar e pode te gerar prejuízos. Então, assim, tudo que você escuta na internet, nem tudo é válido, tá? Então, tem que observar com muita cautela algumas coisas e principalmente tudo aquilo que for relacionado a custos, galera, a custos. Tá? Porque a composição de traço, vamos falar só de agregados de cimento e água e aditivo. Qual que é a complexidade disso tudo? Por quê? Primeira complexidade disso tudo, equipamento. Determinados equipamentos entregam mais recursos técnicos do que outros equipamentos. Isso já é um fator para alterar o traço. Então, se teu amigo lá tem uma máquina pneumática, ele te passou um traço específico e você tem uma máquina hidráulica, provavelmente o teu traço com a máquina hidráulica vai ter um consumo de cimento menor. Se você for seguir a referência do que te passaram, provavelmente você vai ter prejuízo. Luiz, mas não tem problema, eu posso usar um pouco mais de cimento, mas a minha qualidade vai ser melhor. Ok, tá certo, mas por que entregar uma qualidade melhor se você está vendendo um produto com uma qualidade específica? Por que talvez entregar um bloco de 6 MPa se você está vendendo um bloco de 3 MPa? Isso é bem comum, galera. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Vocês estão perdendo dinheiro. Você pode fazer um bloco de 4 MPa para entregar 3 MPa? Eu acredito que seja uma margem segura para vocês trabalharem. Mas um bloco com o dobro da resistência? Acho que não. Eu acho que aí é desperdício de dinheiro. Bom desperdício. Então tem que tomar muito cuidado com o que é falado, com o que vocês escutam, como vocês absorvem essa situação. É legal ouvir sobre traço? Claro que é. Claro que é, mas entendo que o traço é algo muito particular de cada empresa, de cada região, tá, galera? Então, assim, tem muitas variáveis, muitas variáveis. Então, a primeira variável é equipamento. Você tem a variação de equipamentos, né? Então, pode ter o mesmo equipamento, mas mesmo com o mesmo equipamento, você pode ter uma variação de ajuste. Às vezes, a máquina está ajustada lá melhor do que está o teu ajuste, ou pior, ou às vezes ele está com o ajuste pior do que o teu. Então você não tem.
Mas Luiz, como é que eu vou descobrir o melhor traço possível? O melhor traço possível, o traço ideal, é sempre aquele que te dá menos despesa, te dá menos custo e que atinge a resistência que você precisa atingir. Então, por isso que é muito importante os ensaios. A grosso modo é isso. O melhor traço, o que é? É aquele que te dá uma condição financeira boa, uma viabilidade financeira legal e atenda aquilo que você está vendendo. Ponto. Ponto. Tudo que eu vou falar aqui agora, o resultado final disso tudo que a gente vai conversar sobre traço e tipo de agregados, tudo está baseado no resultado final que o laboratório te fala. Não é o que você acha. Ah, eu acho que tá bom. Pode ser que esteja bom. Pode ser que não esteja. Pode ser que esteja muito bom. Então, por isso que você tem que ter o acompanhamento de um laboratório, tá, galera? Mas vamos falar de agregados, né? Primeira variável, então, máquina. Máquina, certo? Segunda variável que todo mundo conhece, região. Determinadas regiões têm tipo de pedras, outros tipos de pedra, tipo de areias, enfim, por aí vai, tá? Lembrando que assim, Luiz, mas o agregado lá daquele rapaz é granito, o meu agregado aqui é basalto. Não muda muito, galera, porque a resistência da pedra ela é infinitamente maior do que a resistência do cimento. Então lá, vamos lá, o granito da pessoa lá tem 100 MPa de resistência, a pedra. A tua pedra tem 110 MPa de resistência. É mais dura? Claro que é mais dura, mas isso vai interferir, não no modo geral. O que interfere, galera, nos agregados? O que interfere? Granulometria, né? Entendam que a composição dos agregados, ela tem que fazer um preenchimento dentro do molde a fim de que tirar os vazios de dentro do molde, de dentro da peça de concreto. Quanto maior os vazios, menor a resistência. Quanto menor os vazios, maior a resistência. Obviamente que seguindo um consenso básico de quantidade de cimento e quantidade de água, respeitando isso, né? Nada adianta você ter um baita agregado, tudo, e você não respeita a quantidade de cimento e nem o fator água-cimento. Vai tudo por água abaixo, igual. Mas falando só de agregados, o que interfere muito é a qualidade dos teus agregados, né? Isso quer dizer que um agregado com 12 milímetros é um agregado ruim? Claro que não. Ele é bom para a destinação dele, talvez para fabricar blocos de concreto não seja o melhor e não seja o mais indicado. Então, o que a gente precisa entender em relação aos agregados? Módulo de finura dos agregados. Qual que é o módulo de finura dos agregados? Você sabe o que é módulo de finura dos agregados? Se você não sabe, você tem que estudar um pouquinho mais. Tá? O módulo de finura, pelo próprio nome já diz, é o módulo de finura. Não tem muito o que explicar. Mas e aí? Tá, entendi, Luiz. Por quê? Por que disso? Existem vários estudos, né? E a norma determina uma curva dos agregados. O que é essa curva? É a composição entre finos e graúdos, para você chegar numa composição em onde você atinja um limite aceitável entre mínimo e máximo de vazios. Ponto. Então você tem um material muito fino e você tem um material muito grosso. Você tem que fazer uma curva, estudar o módulo de finura para que essa curva atenda os requisitos mínimos e máximos de granulometria que são estipulados na norma. Isso é uma obrigatoriedade? Não. Mas isso é um fator decisivo para você economizar cimento. Porque a partir do momento que tu tem muitos vazios dentro da tua peça, você precisa compensar isso com cimento. E o que é caro, galera? A areia é caro? Claro que é caro, mas o cimento é infinitamente mais caro. Se você considerar que 1 quilo de agregado custe 6 centavos, 5 centavos, 10 centavos, o quilo de cimento custa de 80 centavos a R$1. Então o que é mais caro? Cimento. Qual que é a prioridade? Sempre economizar cimento. Como que você consegue economizar cimento? Você consegue economizar cimento tendo os módulos de finura adequados. Tá? Então essa é uma dificuldade, porque você fala assim, porque o cara lá usa 3 de pó de pedra, 5 de areia, 2 disso e 2 daquilo. Beleza, mas o material lá é diferente. Não me interessa o material, o que me interessa é a granulometria desse material. Entendeu? A tua granulometria está igual a dele? Se não tiver, meu amigo, não adianta. Entende? Então essa é a variação. Pô, Luiz, estudei aqui, vi o módulo de finura, fiz a curva, tudo certo.
tudo certo. Estou com o ponto ideal da máquina, tal, pá, da massa também, ponto de água, aditivo top. Cara, mas de um tempo para cá não vem rendendo bem. Sabe um outro problema dos agregados? O mesmo fornecedor, muitas das vezes, ele não consegue te entregar o mesmo produto. Então você tem uma variação de granulometria, às vezes, dentro do próprio fornecedor. E isso é um problema. Por quê? Quando muda essa granulometria, automaticamente o teu traço ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, você tem que analisar, toda vez que chega um material, ele está compatível com o material que eu usava antes? Está compatível. Então, beleza, você continua o processo. Não está compatível. Então, você precisa alterar o teu processo para você não ter que gastar cimento em excesso e você não diminuir a qualidade do teu produto final. Entendam que, Luiz, eu estou consumindo cimento em excesso. É muito melhor você consumir em excesso do que você consumir menos. Por quê? Se você consome em excesso, às vezes você vai fazer um bloco mais resistente do que era para fazer. E depois, se você fizer alguns testes de resistência, você pode renomear esses blocos. Então, vou dar um exemplo do 3 e 6 MPa. Você fez um bloco de 3 MPa, é um bloco de vedação. Mas o bloco, tem um lote que você fez que você errou o cimento e deu 6 MPa. Beleza, você pode renomear ele para um bloco classe B, por exemplo. Né? Agora, quando você erra para menos, aí não tem o que fazer. Você vai ter que diminuir a classificação do teu bloco. Isso quando der para diminuir, porque se fez um bloco de 3 e errou o cimento para menos, o bloco vai dar 2 MPa. Você não tem para onde reclassificar ele, que lá é perdido. Agora, quando você faz para mais, você pode renomear aquele bloco e você pode vender até mais caro. Né? Por isso que é importante você fazer o acompanhamento disso muito seriamente. Tá? E antes da gente desenvolver traço, entrar no mérito traço, a gente precisa entender o que os nossos agregados, eles nos fornecem, né? Eles vão preencher os vazios. Meus agregados, eles são lamelares, eles são pontudos. Entendo que tudo que é pontudo é muito difícil de você fazer o preenchimento dele 100%. Quanto mais arredondado ele for, melhor. Quanto mais cúbico ele for, ele é um cubinho, melhor, porque ele encaixa melhor. E dentro desses encaixes, o material fino, ele consegue preencher melhor. Entendo que tudo que teu material fino não preenche, o teu cimento tem que preencher. A pasta de cimento, teu cimento com água, precisa preencher. Né? Então, quanto mais preenchido estiver o bloco, a tua massa dentro do molde, melhor é. E isso está totalmente relacionado à granulometria dos teus agregados. Isso é tão sério que a BCP ela tem uma curva lá que ela determina, cara, essa curva aqui é o mínimo e o máximo. Ponto. Dá para você trabalhar errado? Claro que dá, só que daí você tem um resultado final não tão satisfatório. Então a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, ela já fez esse estudo e está lá disponível para todo mundo, é só a gente querer fazer. Né? E a gente precisa ter esse conhecimento. O que a gente percebe, pessoal, é tudo tão raso, é tudo tão superficial nos artefatos de concreto, a gente não leva o negócio tão a sério. Tem empresas que levam muito a sério, mas a maioria, vou falar que a maioria não leva. A maioria faz um traço lá e deixa rodar. A maioria das empresas não leva os blocos nem para fazer análise. Tá? E a gente precisa mudar esse cenário, pessoal. A gente precisa sair do facão. Né? A gente tem que sair do facão. O que é o facão? A gente faz tudo no facão, faz tudo daquele jeito. Bruto. Galera, não. A gente precisa mudar esse conceito, por quê? Se você não mudar esse conceito, vai entrar uma empresa na tua região que vai entrar com esse conceito e ele vai te quebrar, ele vai te derrubar. Porque ele vai, já de largada, ele já vai estar à frente de você. Se você não tem esse estudo dos agregados, ele vai largar na frente. Luiz, mas como é que eu faço esse estudo dos agregados? Eu não tenho conhecimento técnico para isso. Você pode aprender o básico para você ter um norte. 2, você pode de tempos em tempos selecionar teu material e levar para um laboratório. E eles vão analisar esse material para você. 3, tem alguns fornecedores no Brasil de pedra, de areia, né, que já fornecem o laudo junto com a carga. Uma recomendação que eu dou para vocês, se vocês puderem priorizar esses fornecedores, priorizem. Luiz, mas eles são mais caros. Claro que eles são mais caros, envolve um processo a mais na venda deles. Porém, isso te dá uma economia lá na frente que é imensurável, porque ele vai te dar o laudo, você vai olhar aquele laudo, você vai ver o módulo de finura, você vai bater lá
com a tabela que a ABCP desenvolveu. Opa, tá dentro. Então tá dentro, é isso mesmo, eu posso consumir tanto de cimento e tal. Agora, se você não tem nada, você não sabe se está dentro, se está fora. É tudo no olhômetro. É tudo no teste de pegar na mão. Isso funciona? Claro que funciona. Para quem não sabe de nada, isso funciona. Mas a partir do momento que tu sabe disso, dá o próximo passo. Se especializa mais, aprofunde-se mais nesse meio. Um outro detalhe, eu falei aqui da pedra lamelar. Você sabia que se teu material for lamelar, a tua máquina está sofrendo à toa? Está sofrendo à toa. Além de você gastar mais cimento, você está tendo um desgaste da máquina prematuro. Porque a máquina com os materiais, com a curva correta, com a umidade correta, ela rende melhor. Ela parece que ela trabalha mais solta, assim, sabe? Ela consegue ter um rendimento melhor. Quando você está com agregado que ele não consegue compactar, está muito lamelar, ele não preencheu direito, aí começam os motivos de trinca. A tua máquina é ruim? Não, às vezes não, a tua máquina é boa. Mas a tua composição do traço está errada, né? A gente até costuma falar com os clientes aqui, os clientes começam às vezes a argumentar que as máquinas não estão funcionando como deveriam funcionar, e eu falei, cara, né, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, e o traço, como é que tá? Não, o traço tá perfeito, Quando vocês falam isso para mim, eu falo, amém, que bom, então eu não vou me preocupar com o traço, então vê isso, vê aquilo e tal. Não, está tudo certo, tá, então qual que é o problema? Um bloco está trincando e o outro bloco não está trincando. O que é? A máquina o problema? Pode. A máquina uma hora vibra mais do que a outra? Não. A máquina prensa mais uma hora do que a outra? Não. Tá, então o que é? Não é, será que um desvio de umidade? Não é talvez um desvio de agregados? Entendeu, galera? Então assim, traço, ele é muito importante. O traço manda na fábrica. Às vezes não é nem o equipamento, às vezes é o traço, tá? Ele manda na fábrica. Então, uma coisa tem que conversar muito bem com a outra. Então, você primeiro tem que ajustar o teu traço de acordo com o teu equipamento. Segundo, você tem que dominar teus agregados para você tirar o melhor possível deles. Luiz, mas eu não tenho materiais arredondados, só tenho materiais lamelares. Ok, se é o que você só tem isso, você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Mas você precisa entender que o teu material é assim e o que isso vai te gerar de problemas para você evitar problemas. Entende? Então, assim, a gente percebe, é muito raso. As pessoas, no modo geral, elas não se especializam. A gente vê grandes empresas, sim, com laboratórios e tudo mais, eles estão ali para tirar o melhor do melhor. Quer dizer que você tem que montar um laboratório? Muitas vezes não. Às vezes você não tem as condições, você não tem nem a demanda para ter um laboratório, mas você precisa ter um acompanhamento de um profissional específico disso, tá, galera? E um profissional que vá lá com as peneiras, que faça a granulometria, vê tudo certinho, acompanha, te mostra, né? Mostra resultado. Vocês podem ter certeza que acho que hoje 90% das empresas têm que melhorar e muito no traço. É jogado muito, mas muito dinheiro fora, tá? Então vamos lá, primeiro detalhe, equipamento muda traço, tá? Equipamento para equipamento existe diferença, por mais que sejam os mesmos agregados, tem diferença de traço. Segundo detalhe, agregados, isso todo mundo já sabe, mas não é o tipo de rocha, e sim a granulometria desse material, tá? Tem que estar correta, que isso também impacta. A granulometria errada prejudica o equipamento, prejudica o teu material e aumenta o teu custo, tá, galera? Terceiro fator, cimento. Me diz aí do outro lado, vocês usam CP5? Provavelmente vocês usam CP5. Qual que é a resistência do cimento que vocês estão comprando? Você sabe? Provavelmente você não sabe. Eu acho que é o que está escrito na embalagem. Peçam o laudo do cimento de quem vocês compram o cimento. Por quê? Principalmente para quem compra em bag ou compra a granel. Por saco já é um pouco mais difícil, tá? Por quê? O cimento, ele também tem variações de resistências finais. Entendeu? Por isso do laudo. Então o laudo vai te dizer, aquele lote de cimento ele vai chegar até determinada resistência final. Então vamos dar um exemplo assim. Você está comprando um cimento e ele está te dando uma resistência e você acredita fielmente que aquela resistência é sempre a mesma. A variação é pouca, mas existe.
Tá, beleza. Depois de um processo, você acompanhou a granulometria dos agregados, tudo ok, o equipamento, tudo ok, mas a resistência diminuiu. Dá uma olhadinha lá se no laudo do cimento não apresenta, não mostra que talvez aquele cimento específico diminuiu 2 ou 3 MPa de resistência final. Então isso também é um fator determinante. Outra coisa, está usando CP2, está usando CP5, isso é um fator determinante. E agora um outro fator determinante que eu vou falar para vocês depois do meu gole de café. Clima. Clima, galera. Muito é falado que tem que deixar os blocos 24 horas em processo de cura inicial. Ok, tá certo, é isso mesmo. Mas entendam que lá no Pará hoje está fazendo 40 graus. E aqui na minha cidade está fazendo 8 graus. Vocês não acham que isso tem alguma interferência? Tem, né? Baseado que o cimento precisa de umidade e precisa de calor para fazer a reação dele, né? Que o cimento não é um material inerte, os agregados são um material inerte. Se tu pegar areia e pó de pedra e misturar eles, não vai acontecer uma explosão, não vai acontecer um endurecimento, não vai acontecer nada, eles só vão ficar próximos. Agora o cimento não. O cimento ele já tem a questão de fazer a fusão, de ter o endurecimento dele ali e tudo. Então isso acaba, o cimento é um material não inerte e o material agregado é um material inerte, tá? O cimento ele precisa de uma reação química do qual envolve calor e umidade. Lá no Pará, eu tenho calor, né? E quanto mais calor, mais a umidade sai da minha peça. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cobrir esse bloco, certo? Certo. O calor externo ajuda o calor que precisa, ele acelera esse processo de cura. Quando está muito frio, esse processo de cura ele é atrasado, vamos dizer assim. Porque o frio externo está atrapalhando diretamente a caloria que a reação química iria gerar. Tá? Nos dois casos eu tenho que cobrir o material, mas em um caso específico eu vou ter uma travabilidade diferente em relação a outra situação. Então assim, meu cliente lá do Pará tem uma 5000X e ele usa um traço assim, assim assado. A granulometria dele está batendo com a minha granulometria daqui. Ok. Tá, mas por que o bloco dele está sendo mais resistente que o meu? Provavelmente porque eu não estou respeitando a condição climática que o meu traço exige. Então entendam, pessoal, que a complexidade da fabricação, a complexidade da elaboração de um traço de concreto seco é grande. É grande. Dá para ter um norte, fazer 7:1, 6:1? Dá para ter um norte. Dá para você respeitar isso e tá tranquilo, mas se aprofunda. Outra situação, né? Métodos de medidas métodos de medidas, vou colocar assim. Como é que você faz seu traço? 7:1, Luiz. Pô, que legal, como é que você faz? Eu faço 7 baldes de agregado para 1 balde de cimento. Galera, entendam, de uma vez por todas, que um traço não é medido em volume, ele é medido em peso, em quilos. Então, teu traço 7:1 provavelmente não é um traço 7:1. Por quê? A densidade dos agregados é diferente da densidade do cimento. A densidade do pó de pedra é diferente da densidade da areia. Então, um balde de pó de pedra, se tem 30 quilos, pode ser que na areia tenha 25, pode ser que no cimento tenha 20. Então, é por peso. Como é que você faz? Enche o balde, ok? Pesa o balde. Entendeu, galera? Pesa o balde, você vai ter uma referência melhor. Vamos colocar assim, tá fazendo traço 7:1, beleza. O cliente lá tá usando o balde, eu aqui tô usando balança. Vai dar certo? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então a referência é difícil, Paulo. Então, dá para usar por volume? Claro que dá. Mas você tem que ter uma noção de peso para você conseguir corresponder melhor. Por quê? O teu cimento, ele é pesado. O saco de cimento, ele já tem o peso específico dele. Então essa é mais uma condição que acaba atrapalhando o pessoal que está querendo desenvolver traço. Minha recomendação, pessoal, é assim, é muita informação. Então para você que já fabrica blocos e não sabia nem da metade do que a gente falou, entenda que é muita informação, é muita coisa a ser analisada. E todo detalhe, ele é bem-vindo desde que ele venha te trazer uma melhoria, isso venha te trazer resultados financeiros. Tudo é baseado na parte financeira, lucros. Você quer aumentar teu lucro sem diminuir tua qualidade. Como que você vai fazer isso?
aprofundando o teu conhecimento em relação a tudo que envolve a tua fábrica, máquina, logística e traço. Aprofundando o teu conhecimento de traço, você vai conseguir tirar tudo que o teu traço, os teus agregados te fornecem. Luiz, mas eles não me fornecem tudo o que eu preciso? Ok, mas você sabe o que ele te fornece e a partir disso você tira o melhor dele. Ponto. Entendeu? O fato é sempre estar melhorando o processo e otimizando o processo para você economizar dinheiro e você lucrar, faturar mais, galera. Tudo é baseado nisso. E isso tudo está ligado com o quê? Conhecimento, galera. Conhecimento. Não pensem que fabricar artefatos de concreto não exige um grande conhecimento. Exige. Se você acha que não, você está equivocado e muda a tua modo de pensar. Entendeu? Então, aprofunda nos assuntos, né? Conversa com a tua pedreira. Converse com consultores. Isso é muito importante, galera. Peçam ajuda. Entendeu? Peçam ajuda. Sabe por quê? Porque é o dinheiro de vocês, não é o meu dinheiro, é o teu dinheiro. Entendeu? É o teu dinheiro que talvez você poderia estar investindo em condições melhores da tua fábrica, você poderia estar investindo em outras situações, ou até mesmo você poderia estar colocando no teu bolso para usufruir com a tua família. É o teu dinheiro, não é o meu dinheiro. Então, tenham esse interesse. Tenham esse interesse. Vocês não sabem aonde buscar esses conhecimentos? Entre em contato com a gente tenta se ajudar, indicar pessoas, indicar consultores, mas busquem esse conhecimento técnico para melhorar sempre, galera. Sempre, 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 tá? Então, assim, não entendo como uma crítica quando a gente fala que a maioria não faz, que a maioria tem um conhecimento raso. Não entendo isso de um tom pejorativo, mas entendo isso, peraí, dá para eu melhorar? Então eu vou melhorar. É uma crítica construtiva, tá? Assim como eu tenho falhas, e eu tenho que entender as minhas falhas e buscar melhorar essas falhas, vocês também. Então, se você está com algumas dúvidas, se você acha que não está 100%, ótimo, vamos buscar para melhorar isso. E como é que a gente vai melhorar isso? É sempre aprofundando, galera. Quando a gente fica no raso, na superfície, a gente não sabe o que tem lá dentro do mar, né? Então, assim, o que tem no fundo do lago lá, entende? A partir do momento que a gente aprofunda o nosso conhecimento, a gente acaba tendo outras visões, acaba tendo uma outra ideia, né? A gente para de ser bitolado, a gente não está mais bitolado, a gente abre nosso campo de visão e isso vai trazer muitos benefícios para a sua empresa, para o seu bolso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo para ver o que você acha, se você concorda ou não com isso. E deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu, abraço!